Mas tem uma passagem muito rica e preciosa que nós assim vamos trazer para os queridos. Eu se encontra ali no livro de Mateus, para a nossa meditação espiritual, o mais importante é a salvação. E esse é o pensamento de Jesus quando pregava o evangelho no passado. Esse é o meu pensamento, né, de todos aqueles que aceitaram a Cristo aqui na terra, porque o Senhor na sua escritura fala que nós temos a mente de Cristo. E por termos a mente de Cristo, o apóstolo Paulo chegava a confessar isso. Mas se nós temos a mente de Cristo, nós temos que pensarmos como Cristo. E se ele pensava na salvação, as pessoas crescem nele como seu Salvador, nós também temos que termos o mesmo pensamento de Jesus Cristo, para que haja o que? Salvação. Mas no livro de Mateus, vamos assim ler essa passagem gloriosa. Existindo em Mateus capítulo 7, existe no versículo 13, ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, o espaçoso caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há os que encontram. Glória seja dada. Veja o Senhor Jesus querido falando de dois caminhos: um caminho que leva a uma porta estreita, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que encontram, que entram por ela. E você veja que essa porta estreita que Jesus falava é o caminho que leva um para o céu, é o caminho de glória, o caminho que Jesus trilhou aqui na terra. Ali em Jerusalém falava para os seus discípulos também caminharem com ele e chegaram a ser conhecidos como o caminho, lá vai o caminho, andando por ali, lá vai o caminho. Eles chegavam a confessar, as pessoas que olhavam Jesus Cristo, seus discípulos caminharem, chamavam eles de o caminho. Olha o caminho ali, caminhando, porque Jesus falava: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Jesus falava assim: a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Por mim ele dizia, por mim ele dizia, por Jesus Cristo. Então ele falava nesse caminho. As pessoas quando olhavam para Jesus e os seus discípulos chegavam a confessar: olha ali, quem está passando é o caminho, porque Jesus sempre falou: eu sou o caminho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas essa porta estreita que Jesus fala aqui, a porta, queridos, que nós temos que buscarmos esta porta estreita, é a única porta que leva-nos à presença de Deus. Ah, irmãos, tem um caminho, uma porta bem larga, mas essa porta larga vai levar quem está à perdição e à condenação, porque muitos são os que entram por esta porta larga. Larga é o caminho que leva à perdição. E que caminho de perdição é esse, queridos? Ah, irmãos, será que o caminho da perdição não é registrado ali? Quem fala do pecado, a palavra do Senhor em toda a sua escritura fala, desde o início de Gênesis a Apocalipse, fala do pecado. Não é esse largo caminho que a escritura sagrada está aqui falando, do caminho largo que leva a uma perdição, que trilha o caminho que leva a cometer essas coisas aqui na terra, que é traduzido em pecado. Quando alguém começa a cometer alguma coisa aqui na terra que não está de acordo com a vontade de Deus, é declarado, é descrito como pecado. E é esse pecado que tem levado muitos à condenação. Ah, irmãos, e que pecados são esses? São muitos, queridos. Se nós formos aqui enumerar os pecados, hoje já se modernizou a forma de pecar. Ah, hoje tem internet, as pessoas podem entrar na internet e ver ali as páginas pornográficas. É muito fácil a pessoa pecar. Simplesmente entrar ali na rede mundial de computadores, quando era para ser usado em benefício nosso, não é para estudos científicos. Nós procuramos ali crescermos em conhecimento, porque tem muitos estudos, né,
da Bíblia Sagrada ali, para nós crescermos na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Tem muitos estudos, mas infelizmente tem muitas pessoas que têm trilhado o caminho diferente. Ah, amor, esse caminho largo é muito bom. O caminho aqui da pornografia, o caminho da prostituição, o caminho da bebedice, ele é muito bom, ele é largo, certo? Ele é largo, mas só que ele vai levar à perdição, enquanto o caminho de Jesus é estreito, o caminho estreito, né? O caminho que nós temos que perseverar em santificação. Quando nós olhamos para o pecado, nós desviamos o olhar, porque o objetivo de Jesus, do apóstolo Paulo, em falar, olhando para o alvo, da soberana vocação em Cristo Jesus. Então nosso olhar é voltado para Cristo. E o pecado que nos rodeia aqui na terra, porque Satanás, ele fica ao nosso derredor, querendo nos tragar, querendo nos destruir. E o pensamento dele é esse, que nós pequemos aqui na terra. E se ele, quando ele consegue o intento dele de fazer um pecar, ele fica ali, feliz, né? Satisfeito, porque ele conseguiu fazer com que o homem trilhasse o caminho do mal, quando era para o homem procurar buscar o caminho estreito. Ah, que caminho maravilhoso, que levam para o céu, o caminho de luz. O caminho de luz, o Senhor falava, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Senhor. Veja que a palavra de Deus, ela se traduz numa luz em nossas vidas. Numa luz, se nós examinarmos a Escritura Sagrada, ela vai ser luz para os nossos pés. Lâmpada para os meus pés são as tuas palavras, Senhor. E ela se torna luz em nossas vidas. E assim, esse caminho estreito que nós trilhamos aqui na terra vai nos levar para o céu de glória. E nós vamos chegar na presença do Senhor. Deixa o mundo aí trilhar o caminho que largo, espaçoso, que leva a perdição, mas você procure andar no caminho estreito. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A palavra de Deus chega a dizer, muitos são os que entram pela porta larga, que leva à perdição. Isso é realidade, queridos. Quando nós olhamos para a humanidade, meu Deus, tem misericórdia. Quantos crimes, quantas atrocidades nós temos visto aí, por falta de amor de Deus em seus corações. A palavra de Deus diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Por aumentar o pecado, o amor no coração de muito esfriaria. Não tem mais amor pelo semelhante, não tem mais amor pelos seus pais, não tem mais amor para com Deus, ou impede o amor para com Deus, para com o semelhante, para com seus pais, queridos. Porque por aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Mas o Senhor, ele diz, a porta estreita é a porta. A porta estreita é a porta. E apertado o caminho que leva a vida. A porta estreita é a porta. E apertado o caminho que leva a vida. E poucos há que a encontrem. Ele ainda diz que poucos são a que encontrem a porta estreita. Ah, irmãos, é difícil, não, querido. Não diga que é difícil caminhar pela porta estreita, não. Perseverar em santificação, deixar o cigarro, deixar a bebida, deixar a prostituição, deixar tudo isso. E caminhar agora pela porta estreita. Aí você pode dizer, é difícil, não é difícil não, querido. Não. Porque o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você quiser andar na presença do Senhor e comunhão com Deus, nós temos agora a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo chegava a confessar, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele chegava a dizer que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E por ser templo e morada do Espírito Santo de Deus, nós contamos com a ajuda do Espírito Santo de Deus para nós resistirmos a Satanás e os seus oferecimentos aqui na terra. Nós contamos com ele. Não diga que é difícil, não. Caminhar pela porta estreita não é fácil, queridos. Com a ajuda de Jesus, com a ajuda do seu Santo Espírito, se torna fácil. Mas se o homem for andar com as suas próprias forças, ele não vai conseguir andar pela porta estreita, não. Ele vai cair, sempre ele vai cair. Sempre ele vai encontrar uma forma de pecar. Se ele for andar com as suas próprias forças aqui na terra, ele não vai conseguir andar
na porta, entrar pela porta estreita, não. É muito, se torna difícil para ele, porque não tem a ajuda do Espírito Santo, não tem a ajuda de Jesus. Como é que ele vai resistir a Satanás? Quando o Satanás oferecer a ele a bebida, lá vai ele. É como o vento que sopra para um lado e para o outro, lá vai o homem. Lá atrás, lá está a prostituição, lá vai o homem atrás da prostituição, porque ele não tem a ajuda do Espírito Santo de Deus, não tem a ajuda de Jesus para resistir. Mas quando ele está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, ele agora pode resistir sim. Ele tem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Não diga que é difícil não. Andar pela porta estreita não é difícil não. Quando nós estamos em Cristo, nós nascemos de novo. Nós agora somos um novo homem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Uma nova mulher agora moldado pelo Espírito Santo de Deus. Nós resistimos às tentações porque temos a ajuda do Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso acontece dentro de nós, queridos. O Espírito Santo que habita dentro de nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos ajuda a resistir às tentações. Glória seja dada ao nome do Senhor. É porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que a encontrem. Então esse caminho estreito, esse caminho apertado, a palavra de Deus diz que são poucos que a encontram, porque o mundo tem favorecido as pessoas a pecar. O mundo tem favorecido, tem propiciado as pessoas se distanciarem de Deus. Isso é realidade, porque nós vemos aí na mídia, né? É tanto oferecimento aí, é balada, é dança, é bebida. Tudo isso o mundo tem oferecido aos jovens, e os jovens têm abraçado, né, têm caminhado por esses caminhos tortuosos. O caminho de Jesus é o caminho de luz, é o caminho que nós vemos, nós nos encontramos, né, na presença, nós nos encontramos na presença de Deus. É esse caminho que o Senhor espera para o jovem, para a jovem aqui na terra, caminhar agora na presença de Deus aqui na terra. E quando aparecer esses oferecimentos, é dança, é balada, é carnaval, tudo isso. Carnaval já passou, mas houve um saldo de 50 mortes. Se essas pessoas estivessem glorificando a Deus, meu Deus, louvando a Deus, com certeza essas coisas não aconteceriam, porque quem está na presença do Senhor é diferente. Que não vou dizer que não aconteceria um acidente, é natural acontecer, porque nós estamos sujeitos, todos nós, independente de ser cristão ou não, estamos sujeitos a acidentes aqui na terra. Nos faz lembrar até a família de um diácono que estava de viagem para uma capital aqui do Brasil, e no caminho aconteceu um acidente. Então acontece acidente com o servo de Deus aqui na terra, queridos, independente de ser cristão ou não. Mas a diferença é que quando nós estamos na presença de Deus, nós não vamos procurar estar no caminho que leva-nos à destruição, não. O caminho do carnaval, quantas pessoas perderam suas vidas? As suas vidas foram ceifadas por causa da transgressão. A palavra de Deus não ensina ninguém a andar por esse caminho não, tortuoso não. O caminho das trevas, que leva o homem a beber, leva o homem a se prostituir, leva o homem a desejar o mal ao seu semelhante, leva o homem a tirar a vida do semelhante. Tudo isso acontece nessas festas, que nós temos visto aí o saldo de morte, 50 mortes. Glória seja dada ao nome. Não é fácil não, queridos. Mas se todos estivessem na presença de Deus, louvando a Deus, não existiria carnaval, não existiria essas baladas, essas danças, essas festas, em que tem acontecido tantas tragédias aqui na terra. Não aconteceria isso, porque todos estariam na presença de Deus. Não existiria essas festas, essas bebidas, não existiria prostituição, não existiria, queridos,
a beber disso, tudo isso não existiria, porque todos estariam em comunhão com Deus aqui na terra. Poderíamos saudar todos com a paz do Senhor, e todos nos respondemos: a paz, irmão, a paz, irmã. Não é bom assim que nós andássemos em todos os lugares aqui do Brasil, não só do Brasil, mas em todo o mundo, e pudéssemos saudar todas as pessoas com a paz, e recebermos a paz de Deus em nossas vidas? Acabaria a criminalidade, acabaria os assaltos, acabaria aí tantas coisas aí que nós temos visto, essas atrocidades que têm acontecido aí na mídia, coisas vergonhosas que nós temos observado, que tem acontecido. O pai tirando a vida do filho, o filho tirando a vida do pai, o pai possuindo a sua filha, e vice-versa. E quantas coisas absurdas que nós temos observado, mães abandonando seus filhos, pessoas sequestrando. Tudo isso tem acontecido aí na mídia, e são atrocidades que têm acontecido, queridos. Quando o homem está no pecado, ele tem esses pensamentos de fazer o mal aqui na terra, é sequestro, é morte, tudo isso, porque não tem o amor de Deus no seu coração. Porque se estivesse em comunhão com Deus, nós andaríamos tranquilamente, queridos, em todos os lugares aqui do Brasil. Não haveria aquela preocupação todas as horas, desde manhã até a madrugada, andaríamos em todos os lugares. E quando encontrássemos uma pessoa, daríamos a paz do Senhor, a pessoa nos responderia com a paz. Cadê a criminalidade? Cadê a violência? Tem acabado. Acabaria a violência, acabaria o mal aqui na terra. O Senhor já estaria aqui conosco, como Ele disse, quando o Evangelho fosse pregado no mundo inteiro, aí viria o fim. Ele iria reinar aqui 1000 anos com a sua igreja aqui na terra. Tudo isso aconteceria se Jesus estivesse, o mundo estivesse em paz, na paz de Deus. Na paz de Deus. Quantas caminhadas nós temos visto aí de paz? Mas a paz verdadeira só acontece quando o homem aceita Jesus Cristo. Aí não adianta, pode fazer 1000 caminhadas de paz, mas se a pessoa não aceitar Jesus, vai continuar pecando, vai continuar no mundo do erro, vai continuar pensando no mal, tudo isso porque a carne prevalece em nossas vidas. A carne procura prevalecer em nossas vidas, mas quando nós estamos em comunhão com Deus, é uma guerra. Ah, irmão, como é que é a vida de um cristão aqui na terra? É uma guerra espiritual, queridos. A carne querendo prevalecer contra o espírito, mas o Senhor diz que o espírito é forte. Se nós estivermos em espírito, nós vamos resistir à carne. Mas uma guerra espiritual, o apóstolo Paulo chegou a dizer isso, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades que habitam em regiões celestiais, Satanás e as suas hostes querem nos destruir. Então por isso que o apóstolo Paulo chegou a dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, Satanás e suas hostes. Mas nós temos essa guerra espiritual e nós temos que combatê-las dia após dia. Tantos oferecimentos aqui na terra, se nós nos descuidarmos, se não vigiarmos e orarmos, nós caímos, queridos, né? É só olhar para um lado esquerdo, para o lado direito, que às vezes você vê oferecimentos. Mas se você estiver firme com o Senhor, fiel ao Senhor, você vai resistir às tentações, e assim você vai ser mais que vencedor, como Jesus Cristo disse, né, aos seus aqui na terra. Todos aqueles que assim receberam aqui na terra como o Senhor e Salvador de suas vidas, somos mais que vencedores aqui na terra. E Jesus tem nos garantido esta vitória. E mais adiante, no versículo 15, fala dos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas inteiramente são lobos devoradores. Por seu fruto os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós podemos ver que o Senhor Jesus querido, Jesus já falava dos falsos profetas. O falso profeta, queridos, quando Jesus falava naquela época, com certeza ele estava ali presenciando pessoas que queriam se passar por Deus aqui na terra.
Mas Jesus Cristo dizia: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho aqui na terra, não. Não, em Jerusalém só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Ele dizia ser ele o caminho, a verdade e a vida. Mas ele falava que existia naquela época os falsos profetas. Já existia na época de Jesus Cristo pessoas ali, né, que queriam pegar outro evangelho, que não esse que Jesus pregava. Existiam pessoas assim no passado que queriam pegar outro evangelho diferente. O apóstolo Paulo chegou a dizer: se o anjo do céu descer aqui à terra e pegasse o evangelho, sejais anátema, sejais anátema, porque é maldito. O apóstolo Paulo chegava a dizer: se o anjo do céu pegar outro evangelho, que esse que eu vos prego, sejais anátema. Nem o anjo do céu poderia pregar outro evangelho, nem o anjo do céu, só o evangelho que Jesus nos concedeu através da Bíblia Sagrada, desde o Novo Testamento, que foi o evangelho que ele começou ali a registrar na sua vida, o Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento também tem a sua validade, tem o seu valor, porque ele começava ali a citar algumas passagens bíblicas do Antigo Testamento. Jesus chegou a confessar algumas passagens do Antigo Testamento, porque tem validade o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento é porque só teve validade porque Jesus morreu. Quando Jesus morreu e ele ressuscitou, é por isso que fala o Novo Testamento. O Novo Testamento porque Jesus morreu, mas só que ao morrer ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele venceu a morte, e ele pode sim dizer ser ele o caminho, a verdade e a vida, porque não existe outra pessoa aqui na terra que possa dizer que é o caminho, não. Não. Ah, irmão, é o Buda. Como o Buda morreu, os ossos dele estão lá no sepulcro, no túmulo. Ah, Maomé morreu, ele ressuscitou? Não, os seus ossos continuam ali, né, no túmulo. Mas agora se você chegar lá em Jerusalém, existe lá o sepulcro de Jesus, e está lá escrito um epígrafe: Jesus não se encontra neste lugar, ele ressuscitou. Então ele sim pode dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Maomé não ressuscitou, Buda não ressuscitou, Allan Kardec não ressuscitou, e assim vai, que muitas pessoas aqui não ressuscitaram, né? E só Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E foi ali, ainda passou 40 dias com os discípulos ali, dando as últimas instruções, e depois chegou o momento da sua partida. Ele foi para a glória, para o reino da glória, foi o primeiro a entrar ali, como ele diz: eu vou preparar lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Foi preparar a morada celestial para nós. Veja que privilégio! Jesus chegou lá no céu de glória, estava entrando no céu de glória, os anjos começaram a glorificar. Ele venceu! Ele venceu a morte! Ele venceu Satanás! Ele está entrando aqui, o Rei da Glória! Está entrando no trono celestial, na glória, nas moradas celestiais. Ele venceu Satanás por nós aqui na terra. Ele venceu. E estava entrando no Reino da Glória, Jesus Cristo. Glória seja, os anjos começaram a glorificar a Deus. Ele venceu, ele venceu. E ao vencer ali, foi preparar lugar para onde ele estiver, como ele disse: estejamos nós também na sua presença. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas assim Jesus falava: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Hoje no Brasil, se nós formos ali enumerar quantas pessoas têm aparecido aí na mídia se dizendo Jesus Cristo, tem até um tal de Henrique Cristo, queridos. Meu Deus, tem misericórdia daquele cidadão, e cheio de pessoas ali ao seu redor dizendo que é Cristo. Fala cada baboseira que não entra pelo ouvido de ninguém, queridos. São baboseiros que aquele homem fala ali. E quando vai para os programas de TV, é só para comédia, fazer comédia, e dizendo que é Cristo, dizendo que é Cristo. Quantas baboseiras que nós temos visto aí, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, alguns de outro país também. Tem também sim
ser confessado, que é a reencarnação de Cristo. Alguns aí, de alguns países aqui de fronteira, só a misericórdia de Deus chegar a dizer: eu sou a reencarnação de Cristo. E as pessoas creem, queridos, as pessoas creem que aquela pessoa é a reencarnação de Cristo. Meu Deus, tem misericórdia. Um país aqui de fronteira, não me lembro qual é o país, não sei se é Colômbia, não sei se é Peru, mas tem um tal um cara aí desse país, né, que se diz aí ser a reencarnação de Jesus Cristo. É uma vergonha, queridos. Mas no mundo tem surgido muitas pessoas aqui na terra se dizendo Cristo. É uma vergonha, mas e tem pessoas que creem, que aceitam. Por incrível que pareça, tem pessoas que parece que tem uma mente tapada, uma mente fechada, queridos, para a Escritura Sagrada, para ler e examinar a Escritura Sagrada. E aquela pessoa não examina a Escritura Sagrada e aceita aquela mentira. Há um tempo desse nós estamos vendo ali um escândalo na mídia e na TV sobre um cidadão aí na mídia, que as pessoas diziam que ele estava abusando ali dos membros, das irmãs da sua igreja, que ele fazia parte. Apareceu aí na mídia, na televisão, e parece que foi em Rio. Ele tem 27 congregações. Já tem 27 congregações. Eu não vou dizer o nome porque não é ético dizer o nome, mas as pessoas que assistiram a programação devem conhecer. E o repórter chegou ali e denunciou que ele estava fazendo assim, um homem velho, querido, com quase 80 anos de idade, e ainda cometendo aqui, querido, prostituição aqui na terra, e dizendo ali que é homem de Deus aqui na terra. Só a misericórdia do Senhor. Veja a doutrina daquele homem, a doutrina que ele adota, dizendo que a avó Maria seria o outro Espírito Santo de Deus. Quantos absurdos nós temos visto aí na mídia. É uma vergonha, mas glória seja dada ao nome do Senhor. Mas o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E se nós caminharmos com Jesus e examinarmos as Escrituras Sagradas, nós não vamos cair nesse erro, não. Não vamos cair, não, porque o Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o princípio da sabedoria, do temor ao Senhor, é com a palavra de Deus em nossos corações, porque ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra